Por que estamos sempre em busca de um Deus, de um sobrenatural nas nossas vidas, onde conhecimentos lógicos e científicos não matam a nossa sede? A resposta pode estar na nossa essência, na essência de quem somos. Olá, sejam bem-vindos. Vamos ler Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Percebemos que na história da nossa essência, nós sempre tivemos momentos de muita comunhão e ligação com o nosso Deus. E quando eu pergunto sobre por que nós sempre buscamos um Deus, o nosso coração e a nossa alma anseia por esse Deus, o grande Eu Sou. Mas as distrações mundanas podem nos levar para caminhos que não nos conduzem para esse Deus, o Deus criador de tudo, dos céus, da terra e de todos os seres humanos. O capítulo 3 de Gênesis descreve a tentação e a queda de Eva. Mas eu quero dar destaque para o versículo 15, que fala assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o prelúdio, do plano de Deus de salvação para a humanidade, para a essência humana que Deus criou. E quando a gente lê esse versículo, nós imaginamos aquela situação lá na cruz, Jesus sendo crucificado, morto e sepultado, e a reação do mundo espiritual frente a esse acontecimento. Só que esse acontecimento, apesar de ser representado como a morte de Jesus pelos nossos pecados, ela traz aqui a conotação de tu lhes ferirás o calcanhar. Por quê? Porque ao morrer na cruz, o inimigo, ele não feriu a cabeça de Jesus. Pelo contrário, era um plano, era já um projeto de Deus para a essência humana, para os homens. E esse ferirá a cabeça é uma parte de um plano vindouro de Deus para a história da humanidade, que nós não falaremos nesse vídeo. A nossa essência sempre se volta para Deus pela busca desse sobrenatural, porque nós estamos ligados a Ele por essa criação, por essa semelhança. Vamos ler agora Gênesis 13, capítulos 15, 16 e 17. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Aqui eu separei 3 pontos que vão nos levar para outros textos, mas os 2 primeiros, eles são muito interessantes. Saia da corrupção desse mundo. Quando o Senhor fala, porque essa terra te darei por herança, e Ele pede para que Abraão saia da sua terra, da sua parentela, Ele quer distanciar aquele homem, naquele momento, de tudo que poderia distrair a sua mente e fazer com que o foco dos planos do Senhor para a humanidade, eles se atrasassem ou tomassem outro rumo. Então, hoje, quando o nosso coração anseia por um Deus, por um sobrenatural nas nossas vidas, é a mesma ideia.
É o Senhor, através do Espírito Santo, colocando uma sede dentro de nós que nos leva para sair dos ambientes e das companhias que podem ser distrações que nos afastem do objetivo do estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor nos enche de alegria e de certeza para quais caminhos temos que nos voltar. Lembrando que quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, a nossa sede por estar na presença de Deus e entender quem é esse Deus, ela é alimentada diariamente e nós não nos sentimos mais confortáveis e supridos por nenhum outro tipo de alimento. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5 mostram por que o nosso coração anseia por Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, toda a sua força. Então, nós já nascemos predestinados a buscar a presença desse Deus nas nossas vidas. Isso faz parte da nossa essência humana. E é isso também que me faz estar aqui, juntando versículos e trazendo para você reflexões sobre por que você busca um Deus. A sua essência humana, ela também grita pela presença do sobrenatural, do Criador do universo, o grande Eu Sou, o Deus de Israel, o Pai de Jesus, a estar presente dentro de nós. Lucas, capítulo 24, versículos 26 e 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A história humana está cheia de relatos, de momentos em que essa busca por estar na presença de Deus, por um Deus, está intimamente ligado com a criação, de como Deus nos criou. Em João 1,29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estarmos tão ligados como no início à essência de quem nos criou, ele mandou, já lá em Gênesis, no capítulo 3, de vir ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E será que o Senhor Deus, sabendo de nossa essência, nos deixaria sem alimento? Vamos procurar saber sobre isso. Jesus, como sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo, também é o alimento e a água que mata a nossa sede, mas não como uma água comum. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, que é a água comum. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E essa sede, ao mesmo tempo que ela é saciada, ela traz uma dependência de estar sempre tomando dessa água, que é a presença de Deus através do sacrifício vivo de Jesus e também através do Espírito Consolador. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder era a presença do Espírito Santo, que todo aquele que hoje reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, passa a ser habitado, passa a ser templo do Espírito Santo. E essa essência humana
que é dividida entre alma e espírito, alma, que é a consciência de quem somos aqui nessa terra, e espírito, que é esse fôlego inexplicável de vida que tem dentro de nós, coabitam junto com o Espírito Santo de Deus. E esse conflito e essa busca incessante pelo sobrenatural de um Deus é totalmente saciado pelo nosso Deus, o Deus de Jacó, de Isaac, de Elias e de tantos outros nomes que permeiam a história bíblica da humanidade. É por isso que a nossa essência humana está sempre buscando um sobrenatural, algo que na nossa razão não se explica, algo que pesquisas e conhecimentos humanos não definem. E é por isso que nós estamos sempre nos voltando para Deus. Não resista, vá ao encontro de Deus, Criador do Universo, o grande eu sou, e você sentirá a sua essência humana mais completa, mais feliz, mais com a paz dele na sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.